Hoje a aula é sobre congruência de triângulos. Ó, gente, congruência de figuras é quando você pode sobrepor uma sobre a outra. Quando você colocar uma sobre a outra e ela ficar igualzinha, aí a gente chama de congruência de figuras, né? Então a gente vai ver a de triângulos. Aí vamos ver aqui, ó, as congruência. Esse triângulo está diferente, a posição dele está diferente. Só que os ângulos, os lados dele são todos iguais. Ó, esse lado aqui, ele é igual com esse aqui, ó. Esse lado aqui, ele é igual com esse lado aqui. E esse lado é igual com esse. Pronto. Aí os ângulos também. Esse ângulo aqui, ele é igual com esse aqui. Esse ângulo aqui, o ângulo B, ele é igual ao ângulo N desse outro aqui, ó. E o ângulo C, ele é igual ao ângulo P desse outro. Aí eu coloquei aqui pra vocês verem. Ó, esse aqui que tem só um pontinho é igual com esse que só tem um ponto. Esse aqui com 2 pontos é igual a esse com 2 pontos. Esse aqui com 3 é igual a esse com 3. Mesma coisa os lados. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Então, ó, a posição deles é diferente, mas como são todos iguais, se eu virar esse aqui, eu vou virar ele e colocar aqui em cima desse, vai ficar igualzinho, porque a medida é a mesma. Então, é isso que é chamado de congruência de triângulos, viu? Triângulos congruentes. É isso aí. E aí a gente representa assim, né? O ângulo A, que é esse ângulo aqui, ele é semelhante ao ângulo M, que é esse ângulo aqui. O ângulo B, que é esse ângulo aqui, ele é semelhante ao N, representado por esse símbolo, né? Um sinal de igual com tipo um tiozinho em cima. E o ângulo C, ele é semelhante ao P. E a mesma coisa os lados, ó. Os lados, o lado BC, que é esse lado aqui, ele é semelhante ao lado NP. O lado AB, ele é semelhante ao o lado MN. E o lado AC, ele é semelhante ao lado MP. Então, é assim que a gente representa a semelhança. A gente vai ver aqui os casos de semelhança, de congruência de triângulos. Ó, gente, o primeiro caso é esse, lado, 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 que é representado pelo L, L, L. Quando fala lado, 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 é que os três lados, né, eles vão ser iguais, de cada um lado igual ao outro, o segundo lado é igual ao segundo lado do outro triângulo, ou seja, os três lados tem que ser igual de um triângulo igual ao do outro. Vamos ver aqui. Então, é isso aqui, ó. Esse lado aqui, ele é igual com esse lado. Esse outro lado, ele é igual com esse aqui. E esse terceiro lado aqui, ele é igual com esse daqui. Então, nesse caso aqui, quando você olhar aqui, tem dois triângulos com as mesmas medidas, então eles são semelhantes. Não precisa nem olhar os ângulos, só os lados. Se os três lados são iguais, então com certeza eles são congruentes. Vamos ver o segundo caso. O segundo caso é esse aqui. É quando ele estiver um lado, né, ó, esse lado aqui, ele é igual com esse aqui. O ângulo a esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo. E lado, esse lado aqui, ele vai ser igual a esse lado. Então, se ele tiver dois lados iguais, e entre esses dois lados que são iguais, tiver um ângulo também igual, então eles são congruentes. Não precisa nem ter o terceiro lado igual. Se ele tiver dois lados iguais e um ângulo ao meio, no meio dos dois igual, então eles também são congruentes. O terceiro caso é esse aqui, ângulo, lado e ângulo. Esse caso aqui é quando tiver um ângulo igual aqui, esse lado aqui também é igual a esse, e esse ângulo igual a esse. Então, ó, ou seja,
tem um lado formando dois ângulos, e esses ângulos, eles são iguais ao segundo triângulo, né? Esse é igual a esse, e esse igual a esse, e o ângulo é igual. Então, esse aqui também é um caso de congruência, e é o lado, ou melhor, o ângulo, lado, ângulo, viu? Ângulo igual, lado igual, e outro ângulo igual. Que era diferente do segundo, né? Que o segundo era lado, ângulo, lado. Lado igual, ângulo igual e lado igual. Isso aqui é o contrário. Ângulo, lado e ângulo. O quarto caso é o lado, né? Quando ele tiver aqui um lado igual, né? Esse lado é igual a esse. Ele tem um ângulo adjacente, que é o ângulo que está formando esse lado, né? Ó, o ângulo adjacente e o ângulo oposto. O ângulo oposto é o contrário a esse, né? O que está lá na frente dele. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo oposto. E aí, ele é representado, ó, por esse aqui. Lado, ângulo, ângulo oposto, viu? Então, é isso. Lado, né? O lado quer dizer lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Aí, ele vem representado por L, A e um Ozinho, que é lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, esses são os casos de congruência. São 4 casos, que é o lado, 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 né? Que foi o primeiro. O segundo, que é lado, ângulo, lado. O terceiro, que é ângulo, lado, ângulo. E o quarto aqui, que é lado, ângulo, adjacente e ângulo oposto. Pronto, esses são os casos de congruência.